Oi pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem aqui, por clicarem no vídeo. E hoje o que nós iremos fazer? Hoje eu trouxe um livrinho aqui pra gente ler, tá? Um livro que eu amo muito e muita gente ama também, que é esse aqui. Os passarinhos cantando. Que é Harry Potter. Harry Potter. Qual Harry Potter? Pedra Filosofal. Eu já li esse livro, acho que umas 2 ou 3 vezes. E tô aqui pra ler mais uma vez com vocês. Vamos ler o primeiro capítulo, então? Eu vou ler só o primeiro capítulo, né? Que senão o vídeo vai ficar muito longo. Tô fazendo em voz suave, tá, gente? Que algumas pessoas me pediram pra fazer um vídeo em voz suave, então hoje eu vou fazer o vídeo em voz suave, tá? E aí pode ser que no próximo eu faça sussurro. Que eu sei que muita gente gosta de sussurro também, tá? Mas hoje vamos fazer voz suave, tá bom? Eu só peço desculpa pelos passarinhos, que hoje eles estão que estão, viu? Hoje eles estão cantando com tudo. Mas vamos lá. Vou começar aqui. Gente, eu amo Harry Potter. Mas eu vou confessar que o meu favorito não é esse. Eu amo esse, ele é um dos meus favoritos. Mas o meu favorito é O Prisioneiro de Azkaban. Quem concorda comigo aí? Dá um like se você concorda. Tá? Prisioneiro de Azkaban, nossa, reizinho. Mas eu gosto desse aqui também. Eu gosto dos 3 primeiros. Acho que os 3 primeiros são maravilhosos. Não que os outros não sejam, mas os 3 primeiros, nossa, tudo pra mim. E os filmes também, eu amo os 3 primeiros. Vamos lá então? Então vou ler a sinopse primeiro, tá? Que fala assim: a vida do menino Harry Potter não tem um pingo de magia. Ele vive com os tios, Walter e Petúnia, que não gostam nem um pouco dele, e com o filho deles, Duda. Vocês gostam do Duda, gente? Eu não gosto do Duda. Que consegue ser ainda pior que os pais. O quarto de Harry é, na verdade, um armário sob a escada. E ele nunca comemorou um aniversário sequer de 11 anos. Tadinho do Harry, gente. Até que um dia Harry recebe uma carta misteriosa entregue por uma coruja. Uma carta com convite para estudar num lugar incrível chamado Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Lá ele vai encontrar não só amigos, esportes praticados em vassouras voadoras e magia para todo lado, como também seu destino que espera por ele desde que nasceu. Se ele sobreviver a tudo que está descobrindo, é claro. Então, vamos lá? Vou começar aqui. Eu acho que já falei isso, mas eu amo cheirinho de livro novo. Quer dizer, esse livro nem é tão novo assim, mas eu amo cheiro de livro. Eu amo cheiro de livro. Antigamente eu ia pra livraria, entrava lá e ficava cheirando os livros. Não comprava, né, mas cheirava. Ficava lendo a sinopse também. Ah, era muito bom. Pena que é difícil encontrar livraria hoje em dia, né? Tá um pouquinho mais difícil. Então, começando aqui. Capítulo 1. Tem uma ilustração aqui. O menino que sobreviveu. Esse é o nome do capítulo. Então, vamos lá. O senhor e a senhora Dursley, na Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhava de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma estranha ou misteriosa
porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era um diretor de uma firma chamada Groenings, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley era magra e loira e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursleys tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda. Em sua opinião, não havia um garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo. O seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém deixasse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhorita Dursley, mas não se viam haviam muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram uma terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar com um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida no Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Deveria ter sido um efeito de luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperança de receber naquele dia. Mas, ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao passar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma grande quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens, imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que algum deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. Deveria ser isso.
O tráfego avançou e alguns minutos depois o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Groenings, o pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no 9º andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas naquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia, embora as pessoas na rua o vissem. Elas apontavam e se espantavam enquanto as corujas atrás de corujas passavam no alto. A maioria jamais vira uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas de capas até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de colega. Foi ao passar por elas na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras que o diziam. Os Potter, é verdade, foi o que eu ouvi. É o filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisessem dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não incomodasse, agarrou o telefone e quase terminaram de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o telefone no gancho e alisou os bigodes, pensando, não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza que havia muita gente chamada Potter, com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira um menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido procurar a senhorita Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada, a simples menção da irmã não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela... Mas mesmo assim, aquelas pessoas de capas... Achou bem difícil se concentrar nas brocas aquela tarde, e quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado além da porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu um largo sorriso, e ele disse numa voz esguarniçada que o fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deveriam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho, e também achava que fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse lhe dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que tivesse imaginado coisas. O que nunca esperara que fizesse, pois não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã. Agora ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza que era o mesmo, as marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa! Chispa! Disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu, apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isso era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A senhora Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora ao lado com a filha, ainda que Duda aprendera uma palavra nova? Nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno.
E aí agora a fala do noticiário. E por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje, voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. E o locutor se permitiu um sorriso, muito misterioso, e agora com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de corujas hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite nas fogueiras uma semana mais cedo esse ano. Mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. Próxima página. Então, o Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrela cadentes em todo o país? Corujas voando durante a noite? Gente misteriosa usando capas por todo lado e um cochicho a respeito dos Potter. A senhora Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava, teria que lhe dizer alguma coisa. Pigarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias da sua irmã ultimamente? Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes, e vi uma porção de gente com aparência estranha na cidade hoje. E daí? Cortou a Sra. Dursley. Bem, pensei, talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley bebericou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry. O nome feio e vulgar. Se quer saber minha opinião. Ah, é? Disse o Sr. Dursley sentindo um aperto horrível no coração. Concordo com você. Tadinha do Harry, né, gente? Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. E observava o começo da rua dos alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso seria ligação com os Potter? Se transpirasse que eram aparentados com um casal de bem, ele não achava que aguentaria. Os Dursley se deitaram. A Sra. Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e a Sra. Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente da sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que estivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado. O Sr. Dursley estivesse mergulhado em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel, como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros. E nem sequer estremeceu quando a porta do carro bateu na rua seguinte. Nem mesmo 2 corujas mergulharam no alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu.
O homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão subitamente e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com esse homem na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho. A julgar pelo penteado de seus cabelos e sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava até o chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás do óculos de meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar na rua onde tudo, desde seu nome, as suas botas, eram mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça e de repente para o gato, que continuava a fitá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou: eu devia ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu o erguer no ar e o acendeu. O lampião da rua mais próxima apagou-se como um estalido seco. Ele acendeu-o de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. 12 vezes ele acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas da rua todas eram 2 pontinhos minúsculos ao longe. Os olhos do gato o vigiavam. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Dursley, de olhos de contas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro da capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas, passado algum tempo, dirigiu-se a ele. Imagina encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall. E virou-se para sorrir para o gato. Mas este desaparecera. Em vez dele, vi-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lente quadrada. Exatamente no formato de marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda. Trazia os cabelos negros presos em um coque apertado e parecia decididamente irritada. Como soube que era eu? Perguntou. Minha cara, professora, nunca vi um gato se sentar tão duro. O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra, respondeu a professora Minerva. O dia todo? Quando podia estar comemorando? Devo ter passado mais de 10 festas e banquetes a caminho daqui. A professora fungou aborrecida. Ah, sim, vi que todos estão comemorando, disse impaciente. Era de se esperar que fossem um pouco mais cautelosos. Mas não, até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no jornal. Ela indicou com a cabeça a sala das escuras dos Dursley. Eu ouvi, bando de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podiam deixar de notar alguma coisa. Estrela cadente em Kent, aposto que foi coisa de Dédalo Diggle. Ele nunca teve muito juízo. Você não pode culpá-los, ponderou Dumbledore educadamente. Temos tido muito pouco o que comemorar nos últimos 11 anos. Sei disso, retrucou a professora mal-humorada. Mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas, saem às ruas em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupas de trouxa e espalham boatos. Disguela lançou um olhar atento a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa, mas ele continuou calado, por isso ela recomeçou. Ia ser uma graça se no próximo dia de você sabe quem, parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há muita dúvida. Temos muito que agradecer. Aceita um sorvete de limão? O quê? Um sorvete de limão é uma espécie de doce dos trouxas, de que sempre gostei muito. Não, obrigada, disse a professora Minerva com frieza.
como se não achasse que o momento pedia sorvetes de limão, mesmo que você sabe quem tenha ido embora. Minha cara professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem há 11 anos venham tentado convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu, Voldemort. A professora franziu o rosto, mas Dumbledore, que estava separando 2 sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer, você sabe quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome Voldemort. Sei que não vê, disse a professora, parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único que você sabe. De que Voldemort tem medo. Isso é um elogio, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poderes que nunca tive. Só porque você é muito, nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelha novos. A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse: as corujas não são nada comparado aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Por que ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente, a professora Minerva chegara ao ponto que estava ansiosa para discutir a verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro. Porque nem como gato, nem como mulher, ela fixava antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que seja o que fosse, que todos estavam dizendo. Ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser de verdade. Dumbledore, porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo, continuou ela, é que a noite passada Voldemort apareceu em Godric's Hollow. Foi procurar os Potter. O boato é que Lilian e Tiago Potter estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lilian e Tiago, não posso acreditar, não quero acreditar. Ai, Alvo, Dumbledore matar Harry por alguma razão. O poder de Voldemort desapareceu. E é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça sério. É verdade, gaguejou a professora. Depois de tudo que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho. É simplesmente espantoso. De tudo que poderia detê-lo, mas, por Deus, como foi que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. A professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos. Dumbledore deu uma grande fungada e ao mesmo tempo que tinha um relógio de ouro do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho. Tinha 12 ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque ele repôs no bolso e disse: Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, suponho. Foi, e suponho que você não vai me dizer por que está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são os únicos da família que lhe resta. Você não quer dizer... Você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva, pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Eles não poderiam encontrar 2 pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho, viu, dando chutes na mãe até a rua, berrando porque queria balas. Harry Potter vir morar aqui? É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escreveria uma carta. Uma carta? Repetiu a professora com a voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? As pessoas jamais vão entendê-lo. E ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não surpreenderia até o dia que hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças do mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore olhando muito sério por cima dos óculos meia-lua.
Isso seria bastante para ver a cabeça de qualquer menino. Famoso mesmo antes de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que nem ele vai se lembrar. Você não vê que ele está muito melhor se crescer longe de tudo que tem a capacidade de compreender? A professora abriu a boca, murmurou a ideia e engoliu em seco. E então disse: você está certo, é claro. Mas como é que o garoto vai chegar até aqui, Dumbledore? Ela olhou para a capa dele de repente, como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como esta? Eu confiaria a Hagrid minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tem um coração no lugar, concedeu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência a... Que foi isso? Um ronco discreto quebrara o silêncio da rua. Foi aumentando cada vez mais enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou em trovão quando os dois olharam para o céu, e uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparado ao homem que montava de lado. Ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal, e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir, tão selvagem. Emaranhado de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte de seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo, e os pés calçados com botas de couro pareciam de filhotes de golfinho. Em seus braços imensos e musculosos, ele segurava um embrulho de cobertores. Hagrid, exclamou Dumbledore, parecendo aliviado. Finalmente, e onde foi que arranjou a moto? Pedi emprestada, professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Não teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu enquanto estava sobrevoando Bristol. Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para um embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino, que dormia em sono alto. Sob uma mecha de cabelos muito negros caía sobre a testa e eles viram um corte curioso. Tinha um formato de raio. Que foi aí que sussurrou a professora? Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tenho uma acima do joelho esquerdo que parece um mapa perfeito de metrô de Londres. Bem, me dê ele aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso. Dumbledore recebeu Harry no braço e virou-se para a casa dos Dursley. Será que eu podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para o Harry e lhe deu-lhe que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um uivo, como de um cachorro ferido. Psiu, sibilou a professora Minerva. Você vai acordar os trouxas. Desculpe, soluçou Hagrid, puxando um enorme lenço sujo escondendo na cara dele. Mas não consigo suportar Lilian e Tiago mortos e coitadinho do Harry ter que viver com os trouxas. É muito triste, mas controle-se, Hagrid, ou vão nos descobrir, sussurrou a professora, dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid enquanto Dumbledore soltava a mureta de pedra que se dirigia à porta da frente. Depositou Harry devagarinho no batente e tirou a carta da capa. Meteu-lhe entre os cobertores do menino e em seguida voltou. Bem, disse Dumbledore finalmente. Acabou-se. Não temos mais nada para fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. Disse Hagrid numa voz abafada. Vou devolver a moto de Sirius. Boa noite, professora Minerva. Professor Dumbledore. Enxugando os olhos na manga da jaqueta, Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. Nós veremos em breve, professora Minerva, eu espero, falou Dumbledore, com um aceno na cabeça. A professora Minerva alçou o nariz em resposta.
nossa última página do capítulo 1, tá? Dumbledore se virou e desceu a rua. Na esquina parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 2 esferas de luz voltaram aos lampiões de modo que a Rua dos Alfeneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja. E ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Mal dava para enxergar o embrulhinho de cobertores no batente do número 4. Boa sorte, Harry, murmurou ele. Girou nos calcanhares e com um movimento de capa desapareceu. Uma brisa arrepiou as cerdas bem cuidadas das ruas dos alfeneiros. Silenciosamente quieta como o negror do céu. O último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecesse coisas espantosas. Harry virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial. Sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da Sra. Dursley, ao abrir a porta da frente para pôr garrafas de leite ao lado de fora. Nem que passariam as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele também não poderia saber que nesse instante haviam pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas: "Ah, Harry Potter, o menino que sobreviveu." E assim acabamos o primeiro capítulo, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, não deu pra ler o livro todo, né? Senão esse é um vídeo gigante. Só o primeiro capítulo já deu. Já ficou grande aqui, né? Eu espero que tenha relaxado vocês, tá? E é isso. Muito obrigada por assistirem. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.